Olá pessoal, bem-vindos ao canal Só Pôster e Fotos de Times de Futebol. Hoje, vamos contar a trajetória de Luiz Augusto de Aguiar, mais conhecido como Bozó. Ele foi um ponta-esquerda talentoso que conquistou o coração dos torcedores e se tornou campeão brasileiro pelo Guarani em 1978. Preparem-se para conhecer a emocionante jornada desse grande jogador. Bozó nasceu em 11 de julho de 1952, na cidade de São Paulo. Ele começou sua jornada no futebol jogando no Sport Clube Sereno, mas a grande oportunidade surgiu em 1971, quando fez um teste no Santos Futebol Clube. Embora tenha passado no teste, Bozó não pôde ficar no clube. No entanto, isso não o desanimou. Indicado por um amigo, ele decidiu fazer um teste no São Bento de Sorocaba, onde impressionou desde o início e se tornou profissional em 1972. Bozó jogou no São Bento por 5 temporadas, até 1976. Durante esse período, ele também teve a oportunidade de treinar no São Paulo e no Flamengo, mas não se adaptou e decidiu retornar ao São Bento, onde se tornou um verdadeiro ídolo e conquistou fama em Sorocaba. Ao todo, Bozó fez 158 partidas oficiais pelo Bentão, tornando-se o 23º jogador que mais vestiu a camisa do clube. Após se destacar no São Bento, Bozó foi contratado pelo Atlético Mineiro em 1976. No entanto, ele foi pouco aproveitado na equipe mineira e retornou ao São Bento ainda na mesma temporada. Mas Bozó não desistiu do seu sonho de voar mais alto e, em 1977, teve a oportunidade de jogar no Santos. Ele chegou ao clube vindo do Atlético e atuou em 39 jogos, anotando 3 gols. No entanto, após perder um pênalti em um torneio importante, Bozó foi encostado e ficou sem oportunidades no time praiano. Foi então que surgiu o Guarani em sua vida. Em 1978, Bozó se juntou a Zenon, Renato, Zé Carlos, Capitão, Careca e companhia e foi nessa temporada que ele alcançou o ápice de sua carreira. Além de ser campeão brasileiro pelo Guarani, Bozó teve um papel fundamental na campanha da Libertadores de 1979, sendo o artilheiro bugrino, com 4 gols. O time bugrino começou desacreditado, mas calou os críticos ao vencer o Internacional por 3-0 em pleno estádio Beira-Rio. Bozó recordou que o time bugrino começou o brasileiro desacreditado por parte da crítica e foi motivo de gozação por alguns rivais. Antes de enfrentar o Internacional, que tinha sido campeão recentemente, muito se falava que nosso time era muito novo e chegaram a falar até dos apelidos Capitão, Bozó, Careca etc. Respondemos dentro de campo em Porto Alegre, com uma grande vitória por 3-0 e poderia ter sido mais. Calamos muita gente, reiterou. Corria a 9ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro de 1978, chamado de Quarta Copa Brasil, e o Guarani vivia bom momento, sem perder a 7 jogos e tendo vencido o derby contra a Ponte Preta na semana anterior. Uma vitória diante do Itabuna, da Bahia, encaminhava a classificação bugrina à fase seguinte. E Bozó finalmente marcou o primeiro gol com a camisa bugrina. Na campanha do título brasileiro do Guarani, Bozó marcou mais 2 vezes, a terceira num dos jogos mais importantes da história do clube. Na vitória por 3-0 sobre o Internacional, em pleno estádio Beira-Rio, fez o segundo, aos 40 minutos do primeiro tempo. O jogo estava fácil. O Internacional tinha um time muito bom, mas tinha chovido e o Guarani tinha um time muito leve e rápido, garante Bozó, uma das vítimas de uma piada da imprensa gaúcha que chamou a linha de frente bugrina de ataque de risos. Mais tarde, o improvável aconteceu, o título brasileiro conquistado por um time do interior. Após superar o Sport nas quartas de final e o Vasco da Gama em uma semifinal histórica, o Guarani ganhou do Palmeiras na decisão. A ficha foi cair um tempo depois, diz Bozó sobre o grande feito. Após o sucesso no Guarani, Bozó seguiu sua carreira em outros clubes. Em 1981, ele se transferiu para o Coritiba do Paraná, após perder a posição no Guarani e não ser mais aproveitado no elenco. No ano seguinte, foi para a Ferroviária de Araraquara, onde também fez história.
Foi lá que ele disputou o Campeonato Brasileiro de 1983, um feito marcante para a equipe do interior, que venceu diversos gigantes naquele ano. Ele atuou ao lado de Dorival Júnior, Douglas Onça, Beto Fuscão e Marcão. Em 1985, Bozó ingressou no Sport Recife, onde teve a oportunidade de atuar ao lado de grandes jogadores como Enágio, seu parceiro de Ferroviária Douglas Onça e Luiz Carlos. Em 1986 e 1987, atuou pelo Avaí de Santa Catarina, clube pelo qual encerrou sua carreira. Durante sua trajetória no futebol, Bozó protagonizou um lance polêmico que ficou marcado na memória dos torcedores. Em uma partida, ele sentou na bola, causando irritação nos adversários e mostrando sua irreverência em campo. Após encerrar a carreira como jogador, Bozó encontrou uma nova maneira de contribuir para o futebol. Em 2015, foi contratado para comandar o time sub-17 do Guarani, em Campinas. Ele também trabalhou como técnico do sub-17 e auxiliar do time profissional. No entanto, em 2020, foi dispensado pelo clube, mas ainda esperava receber pagamentos pendentes para deixar o local. Vale ressaltar que o legado de Bozó vai além das conquistas em campo. Em 1982, um decreto municipal de Campinas deu início ao processo de denominação de vias públicas no 1º Distrito Industrial, nomeando as ruas em homenagem aos 11 titulares do elenco campeão brasileiro de 1978, incluindo Luiz Augusto de Aguiar, o Bozó. Bozó será sempre lembrado como um jogador talentoso e carismático, cujo legado se estende não apenas pelas conquistas em campo, mas também pelo seu trabalho como treinador e sua influência no desenvolvimento de jovens jogadores. Sua história inspiradora certamente continuará a ser contada e relembrada pelos amantes do futebol por muitas gerações. E aí, galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!